Quando eu tava na ordem, eu ficava muito abatida, mas eu não podia falar sobre isso. É por isso que eu acho tão importante falar sobre isso. Porque você vai ajudar as pessoas. Eu não queria prejudicar minha família. Mas tudo bem se a sua família te prejudicar. Eu não sei por que tá tudo bem. Não tá. Não tá tudo bem. Eles eram monstros pra mim. Por quê? Eu fui tratada como se eu fosse a escória da Terra durante toda a minha vida na ordem. Eu não era nem reconhecida como um indivíduo ou pessoa. Uhum. O meu nome é Colleen Snow e eu cresci na ordem. Minha mãe tem 12 filhos, eu sou a número 5. A minha mãe acabava que não ficava muito por perto porque ela tinha que trabalhar. Então, as crianças cuidavam umas das outras. O John Daniel Kingston é o meu pai biológico. A gente chama ele de Daniel. Você via muito seu pai quando era criança? O Daniel nunca aparecia. As únicas vezes que eu vi meu pai foram quando era aniversário de alguém, ou quando alguém estava com problemas, ou quando era hora da minha mãe engravidar. Porque ela tinha que ter um filho todo ano pra Aham. estar no reino de Deus, na ordem. A gente teve que aprender a cozinhar e a se alimentar e tudo mais. Mas quando o Daniel vinha, a gente sabia que ia comer. A mamãe fazia um jantar maravilhoso. E ele tinha um prato de vidro e um copo de vidro, mas a gente tinha de plástico e, a gente não tinha permissão pra tocar nas coisas dele. Era sempre muito óbvio que a gente era menos do que ele. E se alguém fizesse alguma coisa errada, qualquer coisinha, ele ficava muito bravo. Uma das coisas que me chamaram a atenção, eu me lembro muito bem, foi quando eu ouvi uns tapas no corredor. Aí eu olhei pra baixo e ele estava segurando meu irmão pelo cabelo e batendo no ar. Quando eu era pequena, todas as crianças apanhavam. Você podia ver aleatoriamente uma criança na igreja levando um tapa na cara. Eu tinha pelo menos uns 5 anos e eu lembro que a gente ia pra igreja e eu levava um tapa na entrada. Quando foi agredida pela primeira vez por alguém de dentro da ordem? Tinha 3 anos. Quem te bateu? O Daniel. Me conta sobre a primeira vez que foi agredida ou corrigida. O que eu me lembro é que era de manhã. Minha mãe me deu um pouco de aveia e aí o Daniel chegou e aí ele disse: "Come sua aveia". Só que eu comecei a cuspir a aveia. E aí ele começou a me dar tapas. E eu comecei a sangrar. Daí ele começou a enfiar na minha boca. E aí eu não lembro mais nada depois disso. Então foi isso que te ensinaram que era um pai? Foi sim. Essa interação com ele foi quando eu decidi que pais dão medo. Eu não gostava quando ele estava por perto. Toda a minha infância naquela casa foi aprendendo a me tornar uma esposa e ter filhos e viver e construir o reino de Deus. Eles esperavam que as mulheres tivessem filhos todos os anos. Era nessa tecla que eles batiam. O que é ensinado na escola da ordem? Bom, quando começa o dia, você tem que falar as joias de memória. Bem no início da aula? Tinha uma oração, depois joias de memória e o juramento de fidelidade. Eu acho que a repetição cria uma memória plantada. Sei.